recebendo hoje a visita do Padre Afonso, candidato do PV a prefeito de Taubaté. Diário Taubaté TV está fazendo uma série de entrevistas com os candidatos, primeiro a vice-prefeito, agora a prefeito. Já estivemos conversando com o Isaac, convidamos o Ortiz Júnior, ele não aceitou, mas nós renovamos o convite. Convidamos o Gênesis Andrade, ele também não aceitou e nós renovamos o convite. Estamos aqui agora recebendo o Padre Afonso. Padre Afonso, primeiro bloco nós conversamos sobre a figura humana, a pessoa, aspectos biográficos importantes do Padre Afonso Lobato. Padre Afonso, esteja à vontade. Primeiro agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu acho que sempre a oportunidade de estar conversando com órgãos importantes de imprensa e quando recebi o convite então deste jornal, eu resolvi estar aqui, acho extremamente importante. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com o Oswaldo e com o professor Celso e conversando com você. Na verdade, eu tenho 52 anos, nasci em Redenção da Serra, sou filho de um casal de agricultores e labutamos na roça aí até os 18 anos de idade. E depois, aos 18 anos, fui embora para o seminário, professor Celso, em Turvo, Santa Catarina, ficando lá, permanecendo lá por 2 anos, depois vindo para Curitiba, permanecendo em Curitiba também cerca de 5 anos, depois fui para a Itália e concluindo a teologia, comecei os nossos trabalhos aqui, no trabalho pastoral, na coordenação dos trabalhos pastorais, na diocese, assessorando aí, à época, o bispo diocesano Dom Antônio Afonso de Miranda. E depois também, logo, ingressei na faculdade de Direito, pois atuava também na pastoral carcerária, e ali exerci por um período de 2 anos o cargo de presidente do Conselho da Comarca. Assumi ali a paróquia, desenvolvi um trabalho social conhecido como a Obra do Bom Pastor, né, resgatando já um trabalho anterior que o cônego José Luiz tinha na paróquia, no serviço paroquial de assistência, e foi o Bom Pastor que acabou me provocando e me empurrando aí para as questões políticas, porque nós lidamos de fato com aquilo que não é resolvido pelo poder público. O poder público, quando falta políticas públicas, políticas sociais, as entidades que acabam tendo que, de uma certa forma, suprir aquela deficiência, né, e aquela falta de atenção do poder público. E aí, de repente, no Bom Pastor, eu fui percebendo a necessidade e, instigado aí por alguns amigos, eu agora vejo, talvez não sejam tão amigos assim, eu acabei entrando na política e aí fui eleito para o primeiro mandato. E aí nós estamos aí no 3º mandato. E pela segunda vez estou disputando aí o cargo de prefeito da cidade por entender que posso contribuir muito com esta cidade. Padre Afonso, há uma questão que os católicos discutem, porque entre os evangélicos o pastor se candidata, tudo normal. Entre os católicos o padre se candidata e logo ouve-se aquelas vozes. No lugar de padre é na igreja. O que você tem a dizer a respeito disso? Na igreja houve uma separação igreja-estado, e a igreja ela já tinha tomado, né, no passado, uma postura muito mais radical em relação a isso, de mesmo assumir o poder. Né? A história nos diz isso. E não é o papel, a função da igreja. Né? Quando um padre decide, ele tem que ter uma autorização especial do bispo, que é aquele responsável por ele, responsável pela diocese. E exatamente isso, eu consegui essa autorização do Dom Carmo por entender que eu tinha jeito para a coisa, por entender que pelo trabalho social, pelo histórico que a gente tem essas características, esse carisma. E ele foi bastante paternal nisso, né? Mas ainda as pessoas têm uma divisão muito grande entre a fé e a vida. A impressão que eu tenho é que a fé é para ser professada apenas dentro de um templo.
e depois cada um vive como bem interessa. Então existe uma dicotomia, uma separação entre fé e vida. E o apóstolo Tiago diz entre as obras, entre a fé e as obras, né? Elas não podem estar de forma separadas. E por isso, como a igreja não tem essa postura, não indica candidatos, não tem candidatos, mas ela está preocupada com a política de maneira mais geral, né? E aí as pessoas acabam de fato não entendendo isso. Mas não é regra, são exceção, são exceções à regra, né? Eu de fato sou uma exceção, tenho uma autorização especial para poder provocar também esse debate, que acho que é extremamente importante. Espera aí, de repente a política não é a forma da gente exercer uma mudança, de construir uma mudança, de fazer com que as coisas aconteçam na onde tem que acontecer. Por exemplo, as pessoas que estão ali na igreja, no dia a dia da igreja, são pessoas que estão, na verdade, no dia seguinte, estão ali trabalhando, estão sofrendo numa fila para poder marcar um exame, estão sofrendo com transporte coletivo, um transporte público de péssima qualidade. Então tem tudo a ver. Então quando as pessoas dizem lugar de padre é na igreja, é exatamente isso, mostra que a fé é para ficar só no templo. O padre não, como Jesus esteve no meio do povo, se ocupou das coisas do cotidiano do povo. Quando faltou vinho, transformou a água em vinho. E essa transformação que nós precisamos hoje, transformar essa omissão, esse marasmo, esse comodismo dos cristãos em algo realmente que possa dar alegria ao povo, como o vinho nas bodas de Caná. Então eu entendo as pessoas que pensam assim, mas é preciso começar a refletir e a dizer, peraí, se o lugar de padre na igreja, se a gente for seguir esse raciocínio, um dia perguntaram também a Madre Teresa de Calcutá, peraí, o lugar de freira não é no convento ou é na rua catando pobre? Ela disse, olha, o meu lugar é onde os meus irmãos precisam de mim. E eu entendo isso, o meu lugar hoje é onde as pessoas precisam de mim e é isso que a gente está. Se a gente for seguir esse raciocínio, lugar de padre é cantar, é ir na Xuxa, né? Lugar de padre é ir em programas de televisão, em tese não seria. Mas muito bom que hoje os padres começam a perceber e através da música trazem as pessoas. Mas é importante, ao lado dessa questão espiritual, nós também cuidarmos das questões do dia a dia, do cotidiano das pessoas. Porque a pessoa pode estar ouvindo uma música religiosa muito bonita, mas também pode estar precisando, né, de um atendimento de saúde urgente, né, depende de um exame, está num pronto-socorro, sem condições de estar ali, quer dizer, de uma forma muito precária. Então é isso. Infelizmente, aqueles que vão construindo uma mentalidade diferente, nem sempre têm a compreensão de todos. Não é unanimidade, mas a missão do profeta é abrir caminhos. E é isso que a gente tem procurado fazer, abrir caminhos. Estamos encerrando o nosso primeiro bloco e foi uma explicação importante que o Padre Afonso deu sobre a participação dos padres na política. É uma coisa assim, ainda muito bem pensada e muito bem discutida daqui para frente.